Olá, aluna, sou a professora Tatiana Rodrigues e neste vídeo corrigiremos um simulado voltado para o seu concurso do Pedro II, a invenção do século. Para quem chegou agora, sei como é difícil imaginar o mundo sem algumas maravilhas da tecnologia contemporânea, como o telefone celular. Veja, para quem chegou agora, o que ele está falando, né? Gerações mais novas, né? Sei como é difícil. Quando ele usa sei como é difícil, ele já usa esse verbo em primeira pessoa do singular, então eu já tenho neste texto uma marca de pessoalidade, né? Sei como é difícil imaginar o mundo sem algumas maravilhas da tecnologia contemporânea. Como esse como aqui tem um valor de exemplificação, né? Como, por exemplo, dessa ideia, né? O telefone celular, o MP3 ou o carro com motor Total Flex. São novos habitantes de um planeta para os quais a secretária eletrônica já é peça de museu. O aparelho de videocassete é um trombolho embaixo da televisão e o Walkman. Para que serve mesmo o Walkman? Mesmo esses novos sócios do clube, ou seja, inclusive eles, né, até eles, né, eu tenho esse mesmo aqui dizendo até eles, inclusive eles, mesmo eles, quem diria? Esse mesmo pode ser trocado por inclusive, então ele tem um valor semântico de inclusão. Mesmo esses novos sócios do clube, aqueles que já nasceram com desktop como parte da série de utensílios domésticos, sabem que houve algumas gerações que chegaram à maturidade sem a ajuda de nada parecido com um iPhone ou um forno de micro-ondas. Era difícil viver, mas não era impossível. Essas traquitanas não faziam falta. Em que época? Na época dele, né? Antes de surgirem essas tecnologias, né? Era difícil viver, mas não era impossível. Essas traquitanas não faziam falta. Claro que não, elas não existiam, né? Então, como você vai sentir falta de algo que você nunca teve, né? Mas eu, que às vezes acho que cheguei aqui a tempo de assistir ao desembarque da família real portuguesa na Praça 15, devo confessar que ainda peguei o tempo em que não havia sido inventado um conforto, que este sim fez muita falta. Então, na verdade, o que fez falta não foram os utensílios, e sim o conforto. E ele diz o seguinte: e eu que às vezes acho que cheguei aqui a tempo de assistir ao desembarque da família real portuguesa na Praça 15, o que ele quer dizer? Pô, a família real portuguesa desembarcou aqui em 1808. Ele está dizendo o quê? Que ele é muito velho, que ele se sente antigo, né? Nesse sentido. Desprezado, ignorado e, no entanto, responsável por uma radical transformação de nossos hábitos. Desde que apareceu, nossa vida mudou. Ele está falando do quê? Não sei, isso vai aparecer ainda, né? Senhoras e senhores, peço justiça para a grande invenção das últimas décadas, o porteiro eletrônico. Então veja, a grande invenção das últimas décadas, 2 pontos. Aí ele coloca o porteiro eletrônico, né? Então veja o que acontece aqui. Quando ele tem invenção, que invenção é essa? Essa invenção vai ser esclarecida depois dos 2 pontos. Então tem uma palavra que é nebulosa, uma palavra que eu não sei o que significa, que é a palavra invenção, até que após os 2 pontos ela é esclarecida. Que invenção é essa? O porteiro eletrônico. Sempre que você tem essa relação, você tem uns 2 pontos com semântica de explicitação, é a função dele. Por que explicitação? Porque eu tenho uma palavra que eu não sei o que significa e o significado dela se torna explícito após os 2 pontos. Se eu digo para você, eu quero uma coisa, 2 pontos, chocolate, que coisa é essa? Ah, eu não sei o que a palavra coisa significa. Até que depois dos 2 pontos ela é esclarecida, ou seja, é explicitada. É o chocolate. Voltando aí. Eu sei que você pensava, você quem? Você que está lendo, né? Eu sei que você pensava que o porteiro eletrônico era a maneira de Dom Pedro I avisar a Marquesa de Santos que estava chegando. Ou seja, que o porteiro eletrônico era muito antigo. Mas não, ele é novíssimo. E vivíamos todos, quer dizer, todos aqueles que moravam em edifícios, sem acrescentar ao condomínio a despesa de um porteiro durante 24 horas por dia, longe da tecnologia moderna. Como é que era? Para começar, todo mundo tinha uma chave de casa amarrada numa cordinha. Eu tinha, mas enfim. Quando chegava uma visita, ela gritava lá de baixo, fulano! Era mais fácil ouvir para quem morava até o 3º ou 4º andar. Para cima disso, o grito tornava-se apenas uma suspeita.
Enfim, ouvido o grito, ou seja, quando o grito era ouvido após ele ter sido ouvido, eu tenho uma semântica de tempo aí nesse ouvido, pegava-se a chave, ela era jogada pela janela e para que é que servia a cordinha? Não me lembro. Mas era fundamental que a chave permanecesse amarrada. A partir do 5º andar não tinha jeito, a visita tinha que telefonar para o morador. Isso faz tanto tempo que também se usava orelhão. Dizer que estava na portaria, o morador tinha que descer para abrir a porta. Reticências, ou seja, aí você já sabe o final da história porque ele já contou antes, né? Como se vê, né? Você pode deduzir. Como se vê, estou falando de um rio pré-histórico. Ali está pré-histórica, mas é pré-histórico, ok? O porteiro eletrônico veio nos liberar do sobe e desce, agora se sabe, inútil. Até sua chegada, acho que isso aconteceu lá pelos idos anos de 1970, nós só conhecíamos a invenção por ela fazer parte dos filmes americanos. Apartamentos, geralmente no Village de Nova York, sempre contaram com essa facilidade. Nunca entendi a demora para chegar no Brasil. Demorou tanto que a gente desconfiava da sua eficiência. É por isso que ainda hoje tem gente que depois de apertar o botão que liberta a porta à visita, ainda pergunta, abriu? Enfim, Arthur Chechel. Primeiro eu quero pensar na ideia central do texto. Veja, ele começa a falar de utensílios modernos, mas o texto não é sobre isso. Isso foi só uma maneira dele introduzir esse texto. Ele fala, ó, eu sei que você acha que você nasceu com isso, mas o mundo já... o mundo existia sem isso, as pessoas sobreviviam, né? Era difícil viver, mas não era impossível. Mas chega um momento que ele fala, ó, peraí, agora eu quero atenção, atenção, senhoras e senhores, né? A maior maravilha, a maior invenção de todos os séculos, qual é? O porteiro eletrônico. Então, veja, ele faz um suspense para chegar aí, mas ele faz uma introdução para chegar a essa ideia. Então, na verdade, ele só colocou essa parte inicial para chegar aonde ele queria. Logo, o texto é sobre o quê? Sobre o porteiro eletrônico. Sem dúvida. Ele só passou aqui, ó, eu que sou muito antigo, não tinha percebido isso, eu consigo viver sem aquilo, você que é mais jovem, não, você não consegue visualizar isso, mas eu vou te contar uma coisa, a melhor invenção de todas mesmo, pá, é essa aqui, o correio eletrônico. E aí ele conta como era a época dele sem o correio eletrônico existir. E depois, né, como é que... isso já existe em Nova York, demorou muito para chegar ao Brasil, todo mundo acha que é uma coisa super velha, mas não é, novíssima. Enfim, nós criamos hábitos ainda até hoje, como perguntar se abriu mesmo, né? Justamente por causa de um hábito antigo, enfim. Aí ele conta como foi essa ideia, eu particularmente vivi isso aqui, né? Essa coisa de jogar a chave lá de cima, exatamente isso. Enfim... Então ele conta que um passado que dava para viver, mas era difícil. Mas olha só, ele disse que dava para viver sem os utensílios. O que era difícil viver era sem o conforto. O conforto é o centro da história, né? Ele fala, este sim, o conforto, que este sim fez muita falta. Quem fez muita falta? O conforto. Por exemplo, olha o que acontecia sem porteiro eletrônico, né? A gente tinha que descer. Quem morava acima do 4º andar tinha que descer, abrir a porta para a pessoa. Quer dizer, era um desconforto ter que fazer isso. Seguindo aí, o texto tem como ideia central o avanço tecnológico nos dias atuais? Não, porque o avanço tecnológico teria que abranger muitas coisas. Na verdade, ele está falando do porteiro eletrônico. Ele fez um suspense só para chegar a esse momento, que é a ideia central do texto, que é sobre aquilo que ele está defendendo. B, o processo de evolução dos meios eletrônicos da década de 70 até hoje. Ele falou de evolução dos meios eletrônicos. Antigamente a televisão era assim, agora ela é mais fininha, antes era um tubo. É isso? Não, ninguém falou de evolução de meios eletrônicos. Defender a evolução tecnológica a favor do conforto, ele está defendendo a evolução tecnológica? Não, ele disse que consegue até viver sem isso, é legal, mas dá para viver sem isso. Do que ele precisava mesmo, era do porteiro eletrônico. Esse sim, né? Ele fala, o conforto fez muita falta. Aí ele fala, a melhor invenção de todos os séculos, qual é? O porteiro eletrônico. E aí de uma parte do texto até o final, ele inclusive conclui o texto falando sobre o quê? O porteiro eletrônico. E a conclusão, geralmente, ela retoma a ideia central do texto, porque você conclui aquilo que você está defendendo. Então, de fato, a ideia central do texto
está em volta desse potreiro eletrônico, o meu gabarito é a letra D. Questão número 2. A pergunta contida no primeiro parágrafo do texto. Vou voltar lá. A pergunta contida no primeiro parágrafo do texto, a pergunta que está lá é: para que serve mesmo o Walkman? Veja, quando ele pergunta isso, não é porque ele não sabe para que serve, obviamente ele se lembra. A questão é, pô, não serve para nada, né? Na verdade, ele faz essa pergunta para dizer: para que serve? Para nada, né? Ah, tá. Então, na verdade, é uma pergunta que precisa ser respondida? Claro que não, né? É respondida tacitamente no decorrer do texto. No decorrer do texto ele não fala mais sobre o Walkman, então tchau. B, é respondida explicitamente, ele diz, não serve para nada, está escrito isso? Não, então não é explicitamente. Não é respondida? Não, ela é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Você faz a pergunta já sabendo a resposta, então na verdade não é para você responder, né? Você fala, para que serve o Walkman? Você e ri. Você não fala, ele serve para isso, isso, isso. Ele não perguntou isso para alguém responder. Ele fez essa pergunta apenas para dizer, não serve para nada, logo eu deixo essa pergunta, aspas, como se fosse no ar, mas não é. Porque na verdade era uma pergunta que não precisa de resposta. A resposta dele é óbvia dentro do texto. Ele quer dizer que não serve para nada. Logo, trata-se de uma pergunta retórica, gabarito letra D. Questão 3. O segundo período do primeiro parágrafo. Primeiro, o que é período? O período, ele é composto por orações, né? O que traz uma oração? Oração, ela vem com verbo. E o período, ele termina em quê? Guarda na sua mente o seguinte, período só termina em ponto, exclamação, interrogação e reticências, só. Ponto e vírgula não termina período, vírgula não termina período, dois pontos não terminam período, só quem termina período é ponto, exclamação, interrogação e reticências. Então eu vou voltar lá, ele diz o segundo período do primeiro parágrafo, aí é uma questão de você saber o que é período, né? Veja, o primeiro período, isso termina lá em flex, ó. Aí começa aí. São novos habitantes de um planeta para os quais a secretária eletrônica já é peça de museu. O aparelho de videocassete é um trambolho embaixo da televisão. Termina aí. Então veja, na verdade, a secretária eletrônica é uma peça de museu? Não. Então, na verdade, é como se eu dissesse, a secretária eletrônica é como uma peça de museu. É tal como uma peça de museu. Eu tenho ali o que a gente chama de comparação implícita. O que é uma comparação implícita? Você tem dois termos, dois seres, e você está comparando os dois. Se eu escrever esse como, que é a conjunção comparativa, eu tenho uma comparação. Se eu arranco esse como, eu passo a ter uma comparação implícita. Ela é chamada de metáfora, né? A metáfora é uma comparação sem o elemento comparativo expresso. Se eu digo, poxa, a mulher de Josclei é uma fera, veja, ela não é uma fera de fato, né? Ela não é um animal, nada disso. Eu estou dizendo que ela é como uma fera, eu estou fazendo uma comparação implícita, né? Eu tenho uma metáfora aí. Veja, o aparelho de videocassete é um trambolho embaixo da televisão. Ele é um trambolho? Não, ele não é. Ele é como se fosse um trambolho. A secretária eletrônica já é peça de museu. Ela é peça de museu? Não, nunca foi. Na verdade, ela não é peça de museu. Ela é como se fosse tão antiga quanto uma peça de museu. Eu estou fazendo uma comparação entre a secretária eletrônica ser antiga e o fato da peça de museu também ser antiga. Só que o como, o tal como, não está escrito ali. Então, eu tenho uma comparação que não está explícita. Chama-se metáfora, né? Aí vem a questão. O segundo período do primeiro parágrafo do texto contém uma figura de estilo chamada metáfora. E aí, já para esclarecer, o que é metonímia? Sempre que você pensar em metonímia, eu quero que você pense em troca. É aquele, comi um prato de comida, você não comeu o prato, você comeu a comida, então você troca uma coisa pela outra. Ah, eu li Machado de Assis, você não lê Machado de Assis, você lê o livro, você lê a obra. Então, na verdade, você troca, né? O autor pela obra, enfim. A comparação, ela é como a metáfora.
Só que a comparação ela tem um elemento comparativo escrito, expresso. E o eufemismo é a suavização, mas é a suavização de uma ideia desagradável. Tem que ser desagradável. Por exemplo, quando você diz fulano partiu desta para melhor. Na verdade, ele morreu. Mas pelo menos eu estou dando uma ideia positiva de que ele foi para um lugar melhor. Ah, ele está melhor do que nós, está junto do Pai, virou estrelinha. Isso é eufemismo. Não está mais entre nós, né? Isso tudo é eufemismo. Eufemismo suaviza uma ideia desagradável. A pessoa fala, aí fulano foi ao banheiro e fez o número 2, entupiu o vaso, né? Na verdade, veja, ele faz o número 2, na verdade ele está trocando, né, a ação de evacuar pelo número 2. Por quê? É uma suavização de uma ideia desagradável. Quando a pessoa fala, eu não colo, eu confiro as respostas. Pô, está colando, né? Então, na realidade, você também está utilizando aí um eufemismo, beleza? Seguindo aí a nossa ideia, depreende-se do texto que o autor carrega o texto de um certo tom jocoso sobre a época em que não havia porteiro eletrônico. O que é um tom jocoso? Coloquei essa palavra aí porque ela volta e meia cai em prova. Um tom jocoso é um tom de graça, né? Um certo deboche. Sobre a época, sim, veja. Não é sobre o porteiro eletrônico, é sobre a época. Fala, pô, a gente botava a chave numa cordinha, jogava lá de cima. Pra que servia cordinha, gente? Cordinha não servia pra nada. Então, na verdade, é claro que ele está brincando quando ele fala sobre essa época. Chega a ser até um tom um pouco saudoso, né? Sobre a época e não sobre o fato de não haver porteiro eletrônico. Então, de fato, a letragem está certinha. Letra B, o autor se coloca contra a evolução tecnológica. Em nenhum momento ele disse isso. Ele disse que as coisas facilitam a vida, mas em algum momento era difícil viver sem isso, mas não era impossível. C, o autor não imagina como as gerações anteriores viveram sem as maravilhas tecnológicas atuais. Claro que ele imagina, ele viveu a geração anterior, é a geração dele. Então, como assim ele não imagina? Claro que ele imagina. D, o autor não considera o conforto advindo da tecnologia necessário como consideram as novas gerações. Ele considera o conforto necessário, sim. Diz que o conforto fez muita falta. O que ele não considera necessário são os utensílios, né? Esses certos utilitários das novas tecnologias. Isso, dá para viver sem. Mas, de fato, houve um certo tom jocoso sobre o passado, uma brincadeira, sem dúvida. Um tom descontraído. Então, de fato, é a letra A. Eu sei que para você em prova deve ser difícil marcar essa como gabarito, talvez por você não conhecer a palavra jocoso. Então, estou trazendo essa palavra justamente para você ter contato com ela, porque volta e meia ela aparece em prova. Questão número 5. Para quem chegou agora, sei como, parará, parará. O segmento destacado pode ser classificado como... Vou ter que voltar ao texto linha 1, né? Então, estou voltando lá. Para quem chegou agora, sei como é difícil imaginar o mundo sem algumas maravilhas da tecnologia contemporânea. Tá bom até aí? Ele quer a função do para quem chegou agora, certo? Na verdade, esse termo está deslocado. Ó. Eu sei como é difícil para quem chegou agora. Eu sei como é difícil para você. Veja, eu vou falar 2 vezes uma palavra e você completa com a preposição que vem à sua mente aí na sua casa, beleza? Então eu falo assim, olha, quem tem medo de. Quem tem ansiedade de. Ansiedade por, ansiedade para, as 3 estão certas. Quem conversa com. Quem tem ansiedade, já foi ansiedade. Quem presta uma assistência a. Quem tem acesso a. Quem é apaixonado por. Então, veja, eu tenho preposições específicas que são exigidas pela palavra anterior. Quem exige preposição na língua portuguesa é a regência. Aí nós temos a regência verbal e a regência nominal. Então, olha como funciona a relação aqui. Se eu digo assim, deixa eu ver daqui, Gel Clay,
necessita de estudo e Geoclay tem necessidade de estudo quem necessita de. Essa preposição de foi exigida pela palavra anterior, necessita. Ocorre que essa palavra aqui é um verbo. Então, a preposição foi exigida pela regência deste verbo. Então, a regência verbal. Posso afirmar que o verbo necessitar é regido pela preposição de, logo estou no caso de regência. Agora aqui embaixo, já o Clay tem necessidade de estudo. Quem tem necessidade de. A preposição de também foi exigida pela regência, só que agora da palavra necessidade. E necessidade não é verbo, é um substantivo. Mas aqui nem importa o que ele é. Ele não é verbo, isso já está legal. Se ele não é verbo, a regência não pode ser verbal. A regência tem que ser nominal. Ocorre que a regência verbal, a preposição vai iniciar o que nós chamamos de complemento verbal. Quando esse complemento verbal ele tem preposição, ele é chamado de objeto indireto. Cuidado, hein? Dizer complemento verbal e dizer objeto é a mesma coisa. Okay? Os complementos verbais do português são objeto direto e objeto indireto. Anote isso aí, porque as bancas têm chamado de complemento verbal em vez de chamarem de objeto. Agora aqui, quem tem necessidade de, a regência nominal vai iniciar um complemento nominal. Agora veja, qual é a diferença então entre o objeto indireto e o complemento nominal? Porque eles são realmente muito parecidos, na maioria das vezes. A diferença é quem pediu a preposição. Quem pediu uma preposição foi um verbo, regência verbal, complemento verbal. Objeto indireto. Quem pediu a preposição foi uma palavra que não é verbo, então a regência é nominal, logo o complemento é nominal. Parei aí. Tatiana, o complemento nominal não se divide em dois, não. Um que é direto, outro que é indireto, não. Ele só existe com preposição, então o nome dele é só complemento nominal. Ele não se subdivide. Enfim, o que acontece se eu fizer isso aqui? Josclay tem necessidade de que eu o entenda. É a mesma relação, concorda? Quem tem necessidade de. Quem pediu de? Necessidade. É verbo? Não. Então, a regência é nominal. Logo aqui estou diante de um complemento nominal. Só que esse complemento nominal tem verbo dentro. Então, a gente vai chamar de oração completiva nominal. Porque o que transforma qualquer estrutura sintática em uma oração? A presença de um verbo. Se eu coloco um verbo aqui dentro, passa a ser oração. Então, qual é a diferença entre o objeto direto e a oração objetiva direta? A oração tem verbo. Qual é a diferença entre o complemento nominal e a oração completiva nominal? A oração tem verbo dentro. É só isso. Nada demais. Então, voltando à questão, quando eu digo ali, para quem chegou agora um termo deslocado, na verdade, eu sei como é difícil para quem chegou agora imaginar tal coisa. Então, eu sei como é difícil para você. O que é difícil para. Essa preposição foi exigida por qual palavra? Difícil. Difícil é verbo? Não. Então, estou diante de uma regência nominal. E a regência nominal inicia um complemento nominal. Tatiana, mas não é isso que está escrito ali. Eu sei, mas eu estou simplificando para você. Dá no mesmo. Eu sei como é difícil para quem chegou agora?
O que é difícil? Para. A preposição para foi exigida por difícil. Difícil é verbo? Não. Então, eu tenho uma regência nominal. Logo, eu tenho um complemento nominal. Só que eu tenho verbo. Então, eu tenho uma oração completiva nominal, justamente devido à presença do verbo. Voltando à questão, vamos lá. Para quem chegou agora, sei como. O segmento destacado pode ser classificado como um complemento nominal oracional. Exatamente o que nós colocamos aqui. Um complemento nominal com o verbo dentro. Ou seja, uma oração completiva nominal. Dizer oração completiva nominal ou complemento nominal oracional é exatamente a mesma coisa. Por que ele é oracional? Porque tem verbo. Mas, na verdade, a relação é a mesma. Tudo bem? Então, ele diz adjuntas verbais de finalidade, causa, nada a ver. Então, passei. Questão número 6. A palavra trombolho presente no primeiro parágrafo do texto tem como função sintática. Vou ter que voltar lá. Diz assim. O aparelho de videocassete é um trombolho. Vou colocar isso aqui no quadro. Veja bem, quem é o sujeito aqui? O sujeito é aquele que influencia no singular e no plural do verbo, certo? Então, veja, o aparelho de videocassete é um trombolho e os aparelhos de videocassete são um trombolho. Então, na verdade, o sujeito é esse cara aqui. E esse cara aqui é o que nós chamamos de verbo de ligação. Ele é de ligação porque ele liga o predicativo ao sujeito. Então, a função sintática deste cara aqui é predicativo do sujeito. Sobre o predicativo do sujeito, você tem que pensar o seguinte. São duas possibilidades. Ou você tem um adjetivo separado do seu substantivo por um verbo, do tipo, por exemplo, a menina é linda. Aí, linda é um adjetivo. Não é qualquer menina, é aquela que é linda. E esse adjetivo está separado do substantivo a que ele se refere por um verbo. Esse cara é predicativo do sujeito, com o verbo de ligação. Ou você tem um substantivo que é o mesmo ser do sujeito. Veja, se eu disser o seguinte, a menina é a alegria. Veja, eu tenho o verbo ser no meio. A menina é a alegria é a menina. Uma é a outra e a outra é a uma. E eu posso inverter essa frase porque o que eu vou dizer é exatamente o mesmo. Então, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um substantivo aqui que é alegria, que é o mesmo ser do sujeito. Um é o outro é um. Tipo, eu sou você, você sou eu. É essa relação. Esse cara também é predicativo do sujeito. É a mesma relação que aparece aqui. O aparelho é um trombolho e o trombolho é o aparelho. Então, um é o outro é um. Logo, certamente, eu tenho o verbo ser como verbo de ligação e tenho aqui um predicativo do sujeito na função sintática, que é o que ele pede na questão 6. Aí está, a função sintática. Gabarito, letra B de bola, questão número 7. Desprezado, ignorado e, no entanto, responsável por uma radical transformação de nossos hábitos. A locução sublinhada só não pode ser substituída em... Ela está sublinhada, está em negrito, mas dá no mesmo, que é o no entanto, né? O no entanto, veja, você chegou assim, olha, fulano tentou, no entanto, não conseguiu. Essa invenção foi ignorada, no entanto, foi muito importante. Eu tenho uma ideia de oposição. Poxa, eu queria muito uma coisa, no entanto, não consegui. Ou seja, aquela minha expectativa foi frustrada. Eu queria muito uma coisa, mas aconteceu o oposto. No entanto, aconteceu o inverso.
entretanto, todavia, contudo, são as conjunções adversativas. Então você tem o mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, e aí o nosso gabarito, aí está, ó, porém, entretanto, mais contudo. Aí você, Tatiana, mas espera aí, todas aqui são conjunções adversativas. Essa questão tem que ser anulada. Não tem não. Sabe por quê? Porque quando você volta lá em cima, o no entanto está entre vírgulas. E a realidade é que essa questão não é uma questão de semântica de conjunções, é uma questão de pontuação. Guarde na sua mente o seguinte, que antes de todas as conjunções adversativas existe uma vírgula obrigatória. Logo, eu tenho uma vírgula obrigatória antes do porém, do entretanto, do mais e do contudo. E eu posso colocar uma segunda vírgula também, depois de todas as conjunções adversativas, exceto do mais e do e, quando funciona como adversativo. E por isso que o meu gabarito é a letra C. Por quê? O mais não pode funcionar com essa pontuação posterior. Cuidado. Sempre que acontecer com você isso, você está numa questão de conjunção adversativa, todas são adversativas, então veja a pontuação. Aparece uma vírgula depois do no entanto. Então é o mais que não pode, porque ele não pode ter uma vírgula posterior. Questão número 8. Segundo o dicionário AIS da língua portuguesa, tractana tem como sinônimo lata velha. A palavra abaixo que teve seu significado associado erroneamente é uma questão de significação de palavras, é um tipo de questão que sempre vem para a prova que você vai fazer. Vultoso é volumoso, sim. Você tem que tomar cuidado com vultuoso. Vultuoso é que é avermelhado, que é inflamado. Intimorato é o valente. Ele coloca isso aí para você confundir com intemerato. Intemerato é o puro, imaculado. Cenáculo com C. Aí eu tem a ver com um período de 100 e não o numeral 100 e não a sala de senados. O cenáculo do Senado romano, ele escreve com S, assim como Senado. Então aqui houve uma troca pela letra C, por isso é errada essa aí. A cerração, ela pode, com a letra C, ser tanto ato de fechar, tipo, vou fechar meus olhos, fechei. Vou cerrar meus olhos, é isso, uma coisa mais forte. Pode ser tanto uma ideia de fechar, quanto a cerração também pode ser um nevoeiro, a neblina, que é como costuma aparecer mais em prova. Mas ele pediu a errada é a letra C, porque o cenáculo, que é o Senado romano, se escreve com S, assim como o Senado também. Questão número 9. Era difícil viver, mas não era impossível. O sujeito do verbo destacado é... Veja. Vou colocar isso aqui no quadro. Era difícil viver equivale a dizer isso era difícil, Isso o quê? Viver. Então veja que eu posso substituir a palavra viver pela palavra isso. E eu vou reorganizar a frase, porque era difícil isso ou isso era difícil? Qual que fica melhor para você? Isso era difícil, Então eu vou reorganizar. Olha lá. Isso era difícil. Lembrando que o isso é o viver, eu só estou substituindo. Toda vez que você consegue substituir um verbo, uma oração, que é o caso, o que é uma oração? A presença de um verbo. Mas um verbo só já é oração? Basta um verbo para uma estrutura se tornar oração, sem problema nenhum. Eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Aí está. Então eu tenho, se eu substituo aquela oração pela palavra isso, oração subordinada substantiva. Qual seria a função sintática da palavra isso? Isso era difícil. Ele era difícil. Eles eram difíceis? Sem dúvida, esse cara aqui seria o sujeito. Como ele é o sujeito, é o que a gente chama de oração subjetiva. Então, oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que exerce a função sintática de sujeito, que é a mesma coisa de dizer sujeito oracional. Tatiana, mas o isso não tem verbo dentro, mas o isso só está substituindo quem? Viver. Então, sem dúvida, o sujeito do era é o viver. Só que esse sujeito é um verbo, logo ele é uma oração. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ou eu posso chamar também de sujeito oracional. Dá no mesmo. Aí ele diz o seguinte.
O sujeito do verbo destacado é simples e indeterminado? Indeterminado, não. Olha só. Sujeito indeterminado com o verbo sem o pronome ser, só se o verbo estivesse no plural, no singular nunca. Então, nem pense nisso. E se ele é indeterminado, ele não pode ser simples. Uma coisa anula a outra necessariamente. Ele é indeterminado? Não. Ele é simples e desinencial? O que é desinencial? Oculto? Não, ele não é oculto, porque ele está escrito. Então, não está. Ele é um sujeito oracional. Por quê? Na verdade, ele é uma oração. Por que ele é uma oração? Porque ele é um verbo, né? Então, toda a estrutura sintática em que eu acrescente um verbo dentro, essa estrutura sintática se transforma em oração. Questão número 10. Enfim, ouvido, grito. Cheguei até a comentar isso, né? A palavra destacada é particípio do verbo ouvir, que traz consigo neste contexto o seguinte valor semântico. Quando eu falo de semântica, eu falo de sentido específico, né, de alguma coisa. Então, veja. Enfim, ouvido, grito. Aí a pessoa tinha que descer para abrir o portão, né? Essa história. Ou seja, quando o grito era ouvido, se eu pudesse pensar numa conjunção ali, seria o quando. Então, sem dúvida, eu tenho nesse particípio uma semântica de tempo. Eles perguntam isso em prova? Perguntam, por isso que a questão está aí. No próximo bloco, nós terminamos a correção deste simulado. Eu espero que você tenha aproveitado. Revise. Tchau, tchau.